começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa escrita em nossos corações. Escritas em quê? Em nossos corações. Depois, conhecida e lida por todos os homens. Escrita nos corações e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que sois o quê? A carta de quê? De Cristo, manifestada por nós e escrita, não com quê? Não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Palavra do Senhor. Amém. Deus, nós te agradecemos. Louvamos o teu santíssimo nome, porque o Senhor é bom e a sua graça, ela dura para sempre. Pai, entregamos esse momento que a tua palavra será exposta, será pregada. Abra os corações para ouvir a tua voz. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Você diz amém. Amém. Tenha bondade de sentar. Deus lhe abençoa. Queridos irmãos, a nossa igreja, Cenáculo da Palavra, tem uma característica própria. Como o termo é Cenáculo da Palavra, não se pode inventar nada fora das Escrituras. Nós crescemos assim e vamos continuar a crescer assim. Tudo que nós pregar tem que ser com base a palavra do Senhor. Aleluia. Amém. Mas eu gostaria a sua atenção neste momento da palavra. Gostaria de lembrar aqui os irmãos que esta carta que Paulo escreveu para os irmãos da igreja de Coríntios é uma carta. Coríntios, na altura como igreja, Paulo foi o fundador dessa mesma igreja. E ele, numa das suas viagens missionárias, Paulo funda essa igreja. E a igreja começa a ter uma grande dinâmica em quase todos os sentidos. A igreja começa a crescer espiritualmente. A igreja começa a crescer socialmente. A igreja começa a crescer nos dons espirituais. A igreja começa a crescer também nos dons ministeriais. A igreja estava muito viva, muito viva. Diz a palavra do Senhor, quando a gente analisa, são duas cartas na verdade. Essa é a segunda que nós lemos, mas tem também a primeira carta e temos essa segunda. E segundo alguns eruditos, alguns estudiosos muito profundos das Escrituras, eles, quando analisaram a primeira carta de Paulo e quando analisaram a segunda carta de Paulo, eles viram que esta segunda carta seria a terceira, porque dados os problemas que Paulo havia respondido, nós vimos que Paulo escreve a primeira carta, onde ele começa
a resolver os problemas que a igreja estava vivendo, porque a igreja havia crescido bastante. Mas só que onde existem muitos dons, também é preciso ter cuidado com os resultados que esses dons podem trazer. Essa igreja de Coríntio, ela teve dons muito fortes. E esses dons levaram a igreja num grande nível espiritual. Num grande nível. E a igreja começou a ser visível em quase toda a região da Ásia. A Ásia naquela época era uma das regiões muito fluente comparado hoje, nos dias atuais, talvez com um Dubai, para os irmãos que viajam e quem pelo menos acompanha o desenvolvimento a nível geral ou global. Dubai hoje é o ponto de encontro de quase todos os países do planeta Terra. E essa cidade de Coríntios também tinha essa figura na Ásia. Paulo, quando prega, o evangelho cresce bastante, evolui bastante. E nessa evolução que o evangelho teve, os dons começaram a se multiplicar fortemente. Mas é que os dons depois, em vez de ajudarem a igreja, os dons começaram a trazer problemas graves na igreja. A igreja de Corinto começou a ter problemas gravíssimos. Diz a Bíblia que lá havia pelo menos 9 dons. Houve dom de língua, dons de profecias, dom de milagre, dom de cura, dom de operações. Houve dons extraordinários. Quando se precisava dom de cura, lá tinha dom de cura. Quando se precisava dom de fé, lá tinha dom de fé. Quando se precisava dom de interpretação de línguas, lá tinha dom de interpretação de línguas. Mas só que a igreja não soube conservar esses dons. Parecia que os dons, em vez de ajudar a igreja a crescer, os dons estavam a dificultar o crescimento da igreja. E a igreja começou a enfrentar problemas graves, mas problemas gravíssimos mesmo. Quando a gente analisa a primeira carta, diz a Bíblia Sagrada, diz na primeira carta, que quando a igreja começa a ter problema, os anciãos escreveram para Paulo como fundador, e os problemas chegam até o apóstolo Paulo explicando o estado espiritual da igreja. E Paulo recebe esta informação de como a igreja espiritualmente estava andando ou estava progredindo. E Paulo não se alegrou com a notícia que ele recebe da igreja de Corinto. Uma das notícias que a igreja, ou seja, uma das notícias que Paulo recebe é que a igreja estava a ter grupinhos dentro da igreja. A igreja era uma e única, indivisível, mas dentro dela estava dividido. Havia grupo que diziam: eu sou do apóstolo Paulo, que era o fundador. Havia grupos que diziam: eu sou de Pedro, que era na altura o pastor geral da igreja de Jerusalém, que mandava outras igrejas também. Havia uns que diziam: eu sou de Apolo, porque Apolo era um dos maiores pregadores daquela época, naquela região. E a igreja estava dividida e tinha essa divisão. Paulo, quando escreve a primeira carta, Paulo vai escrever com o objetivo de resolver o problema que existia. Dentre vários problemas, esse é um deles, o problema da divisão. E Paulo vai começar a resolver dizendo: oh, irmãos de Coríntios, eu ouvi atentamente os problemas que vocês estavam a passar, o que vocês estão a passar. Mas vocês precisam compreender alguma coisa. Uma das coisas que vocês precisam compreender
é que a igreja que vocês estão é uma igreja indivisível. O apóstolo Paulo estava ensinando isso na igreja. Ninguém pode dizer na igreja que eu sou do Apolo, e ninguém pode dizer na igreja que eu sou do apóstolo Pedro. Aleluia. Ninguém pode dizer na igreja que eu sou do A, que eu sou do B ou que eu sou do C. Paulo estava a ensinar a igreja dizendo que na igreja não existe ninguém que tenha autoridade suprema de todas as autoridades que existem. Aleluia. Paulo estava aqui a ensinar dizendo: olha, eu, Paulo, que fundei a igreja, eu não sou maior do que Pedro, que é o pastor da igreja. Eu não sou maior do que Apolo, que é pregador por excelência. Eu não sou maior do que qualquer outro que possa se levantar. Paulo estava a tratar aqui o problema sério da igreja. Estava a dizer que na igreja não existe quem é maior do que o outro. Na igreja não existe maior do que Paulo. Por quê? Porque eu, Paulo, plantei esta obra, mas não fui eu que reguei essa obra. Alguém regou essa obra, mas de qualquer das formas, ninguém deu crescimento. Quer seja eu, Paulo, que plantei, não dei o crescimento, e eu, Pedro, que também reguei, também não dei o crescimento. Quer seja o que plantou, quer seja o que regou, todos dependem de alguém que dá o crescimento. Aleluia. Paulo estava aqui ensinando dizendo: vocês precisam compreender que o maior não é aquele que planta, e também o maior não é aquele que rega. O maior de todos aqueles é aquele que dá o crescimento. Porque você pode plantar, se não tiver quem tem dom de regar, aquilo nunca vai crescer, vai permanecer sempre naquele momento. Você também pode regar, se não tiver quem dá o crescimento, aquilo vai permanecer. Então Paulo está a dizer da seguinte maneira: ninguém olha por aquele que planta e ninguém olha naquele que rega, mas todos nós vamos olhar naquele que dá o crescimento. E quem dá o crescimento de qualquer obra é aquele que é o dono da terra, é aquele que é o dono da chuva, porque o dono da chuva é que derrama água, e essa água é sobre a terra, e a terra entra nas plantas ou entra na semente, e a semente, a tempo certo, ele dará o crescimento para a honra e glória do nome daquele. E nessa manhã eu quero aqui dizer uma palavra profética para você de crescimento espiritual. Não se preocupa com aquele que dá crescimento, e não se preocupa com aquele que planta, porque ambos pertencem àquele que dá o crescimento para a obra do Senhor. Aleluia. Então Paulo está aqui a explicar algo, a resolver um problema interessante. E este problema que Paulo resolve é um problema que fica para, mas depois Paulo não resolve só esse problema. A igreja era espiritual, mas estava a se proceder como carnais. E Paulo diz: olha, nesse problema que vocês estão a viver, eu não vos chamo de espirituais, eu vos chamo de carnais. Era um termo muito pesado para a igreja, mas Paulo disse: olha, eu vos chamo de carnais. Por quê? Porque vocês ainda não compreendem as lições grandes, vocês ainda não compreendem as lições espirituais. E Paulo resolvendo isso, a igreja fica
ser pequenos. E Paulo está dando um ensino muito profundo aqui. E este ensino que eu quero deixar aqui no cenáculo da palavra. Paulo está perguntando aos irmãos: porventura vocês começaram a se exaltar de novo? Porventura vocês continuaram a se elevar de novo? Então vocês precisam aqui compreender que dessa vez eu já não vos escrevo nada. Dessa vez eu vou considerar agora vocês como a nossa carta. Os irmãos compreendem a profundidade do apóstolo Paulo? Paulo está a dizer que dessa vez eu já não vos escrevo. Ou seja, se eu quiser saber como é que a igreja está, eu já não vou saber através das cartas que vocês vão escrever. Eu vou saber através de vocês como carta naquela localidade. Aleluia. Paulo está a dizer: dessa vez eu não preciso que vocês me enviem carta. Dessa vez eu preciso ver como é que vocês estão a representar a pessoa de Cristo na zona em que vocês congregam. Talvez você esteja não compreender, mas deixa eu tentar traduzir isso para não parecer assim um mistério. Paulo está a querer dizer assim: vocês não precisam me escrever nada. Eu vou procurar saber como é que vocês estão na igreja onde vocês vivem, como você canta no coral, como você prega na igreja, como você louva na igreja, como você dirige o setor, como você dirige a banda. É dali onde eu vou saber como é que vocês estão. Eu já não preciso de carta, porque vocês são a nossa carta. Aleluia. Aleluia. Alguém está compreendendo o ensino que Paulo está deixando à igreja de Corinto? Paulo está a dizer: eu já não preciso de escrever nada. Vocês são a nossa carta. Então aqui chama aqui uma grande atenção. Se Paulo está a dizer que nós somos a nossa carta, e depois ele justifica que esta carta que vocês têm aqui, é manifesto que vocês são de Cristo. Deixa eu contar algo interessante. Havia dois indivíduos que eles entenderam cometer um crime perfeito. E eles, ao fazerem esse plano de cometerem um crime perfeito, eles disseram: vamos até um banco. Foram até um banco, encontraram o segurança, conseguiram prender o segurança, conseguiram desligar as câmeras, conseguiram desligar todos os meios eletrônicos naquele lugar. E quando eles chegaram até ao homem do caixa, colocaram o homem do caixa, pegaram todo o dinheiro e levaram. Quando acionaram a polícia chega no terreno, mas já não conseguiu encontrar os indivíduos. Agora esses indivíduos foram até uma mata muito distante, e eles viram: bem, nessa mata tá bom, como aqui tem muitos embondeiros iguais, vamos fazer o seguinte: nós vamos cavar aqui um buraco e vamos colocar aqui essas malas e vamos voltar na cidade para não desconfiarem que nós é quem fizemos esse assalto. Então, mas quando eles cavaram o buraco e meteram aí, taparam o buraco, depois chegou o momento que eles disseram, lembraram: não, vamos fazer o seguinte, para nós não esquecermos, porque os embondeiros são iguais, é melhor tirarmos uma fotografia. Vamos tirar uma foto naquele lugar. Pegaram e tiraram uma foto naquele lugar e foram: vamos revelar lá. E quando chegaram na cidade, a polícia agarrou todos, agarrou eles, fizeram toda a investigação e disseram aos homens do banco: nós não conseguimos encontrar os indivíduos que roubaram. E as câmeras? Não, as câmeras também não têm registro. Mas não tem como, não tem como. Depois de passar 3 meses, todo mundo havia esquecido daquele assalto. E eles disseram: uau, o crime foi perfeito. E não nos agarraram, estamos livres. Uau, o crime foi perfeito. Mas olha
só o que houve. Vamos fazer o seguinte: vamos voltar naquele lugar. Como cresceu muito o capim e nós temos visto um sinal no emboteiro, vamos chegar naquele lugar. E quando nós chegar naquele lugar, mas outro lembrou e disse: não, como nós tiramos foto, vamos ainda na gráfica revelar. Então, quando foram na gráfica e revelaram a fotografia daquele lugar, na foto que eles revelaram, saiu tão bem, tão bem, tão bem. Mas só que na parte de cima do emboteiro, viram lá um indivíduo que também estava escondido aí em cima do emboteiro e ficou a lhes olhar aí embaixo. Logo que eles viram isso na foto, os dois acabaram de desmaiar e disseram: já não temos nenhuma solução porque já passa 3 meses. Por isso, irmãos, você pode pensar que cometeste algo perfeito, mas tem alguém lá em cima que está dizendo: você não me engana, você não consegue me enganar. Engana todo mundo daqui do banco, engana todo o sítio, mas tem alguém lá em cima que você não consegue enganar. Cenáculo da palavra, não vale a pena lutar o seu evangelho de engano, não vale a pena lutar aquele evangelho de fantasia, o evangelho de enterrar, o evangelho de mentir pastor, o evangelho de mentir diaconisa, o evangelho de se fantasiar. Você pode enganar todos, mas tem alguém lá em cima que está dizendo: estás a estragar a minha obra, estás a estragar a minha obra, e se endireita em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Não vale a pena tentar ludibriar, irmãos. Eu já disse e tenho dito várias vezes aqui no cenário: se é coisa que nós nunca vamos te mentir, é pregar mal o evangelho que Deus nos deu para alimentar as vossas vidas. Se é coisa que nós nunca vamos parar, irmão, doe a quem doer, custa a que custar, ainda que você dizer que eu já não fico nessa igreja, você pode não ficar, mas vai sair daqui com a verdade que libera a sua vida. Você pode não cantar, mas vai sair daqui com a verdade que liberta a sua vida, porque nós não podemos te enganar de pregar o evangelho, nós não podemos mentir de pregar aquilo que Deus mandou pregar, irmãos. E nós não precisamos de subterfúgio de qualquer lugar. Uns estão aí receber feitiço para crescer na vida, uns estão aí procurar quimbandeiro, uns estão aí procurar curandeiro, não sei da onde, uns estão a viajar na Nigéria para aumentar feitiço deles, outros estão a viajar para aumentar a macumbaria. Mas eu quero aqui deixar uma recomendação para todos os crentes e todos aqueles que estão a servir da palavra: ainda é do altar que Deus derrama o azeite para nossas vidas, ainda é do altar que Deus derrama o azeite da nossa vida. Nós não precisamos de quimbandaria na igreja, nós não precisamos de adivinhar a tua vida, não. Quem vai revelar a tua vida não é aqui adivinhações, não, é o poder da palavra que vai ter no teu coração e vai ter que transformar vidas. Você pode fugir da igreja, mas você não vai conseguir fugir da verdade que você recebe. Você pode fugir da igreja, mas há uma verdade que vai te perseguir em qualquer lugar. Aqui nós não podemos fantasiar a igreja, nós não podemos pregar o evangelho de te massagear, não. É o evangelho de comer carne e mastigar alguns ossos. Não, deixa eu repetir: comer carne e mastigar alguns ossos. Porque aqui na igreja não é para ser superior ao outro, não. Aqui na igreja não é para ser estrela, não. Deus não nos chamou para ser estrela de ninguém, Deus não nos chamou para ser chefe de alguém, Deus nos chamou para servir na sua obra. E porque o único que pode aparecer aqui no cenáculo da palavra também não é o pastor Moquiche, não é o pastor Constantino, não é o diácono, não é o ancião. A única estrela que pode brilhar aqui no cenáculo da palavra é que nós estamos a pregar nesta manhã, é que nós estamos a pregar nesta manhã, é aquele que é o
preferimos crescer nos pés do Senhor Jesus. Preferimos crescer na doutrina da palavra. A doutrina é difícil, vais ganhar uma alma, mas todas essas, quando a trombeta tocar, vão ir contigo morar eternamente com o Senhor na glória. Aleluia! Nós preferimos andar um a um, pastor, preferimos um a um, do que 1000 que só 3 vai morar no céu. Tem muitas igrejas que estão cheia. Alguém já falou, mas aí cenário da palavra, como é que então? Vocês não conseguem fazer mais outra coisa? Irmão, nós conseguimos fazer sim. Mas nós não estamos preocupados com crescimento sem qualidade. Nós não estamos preocupados, mesmo lá no centro, a visão que vai trabalhar é a visão que vai sair daqui e tem que impactar aquele lugar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A visão que tem que ser trabalhada, nós não estamos preocupados com quantidade sem qualidade. Não importa ter 7 crentes, mas que todos eles são fiéis. Eu prefiro trabalhar com crentes 7 crentes fiéis do que trabalhar com 1000 crentes infiéis à obra do Senhor. Por isso é a recomendação que eu quero deixar aqui, irmãos. Não se exalta porque Deus te deu um dom especial para trabalhar. Não se exalta porque Deus está levantando o teu ministério. Não se exalta porque você está fazendo crescer uma determinada área, um determinado setor. Não, eu aqui posso, o pastor não consegue. Não se exalta. Pastor pode não saber como você entende, mas enquanto Deus tiver autoridade sobre a sua vida, o teu ministério para crescer depende daquela autoridade. Aleluia. Irmãos, precisamos ter esse despertamento. O cenáculo da palavra cresceu bastante. E esse crescimento, precisamos, quando chegar nas nossas casas, quando chegar nas nossas famílias, tem que conhecer verdadeiramente nós somos crentes. Vamos parar de ter evangelho de fingimento. Aleluia. Vamos parar de ter evangelho de fingimento. Evangelho só daqui da igreja, não. O nosso evangelho começa assim aqui na igreja, mas lá em casa temos que ser uma mãe espiritual, uma mãe cheia do Espírito Santo. Para de gritar com o teu marido, uma mulher crente, uma mulher que louva a Deus, uma mulher que canta na igreja, uma mulher que está aqui a trabalhar. Para de gritar com o teu marido, para de arralhar teu filho sem espiritualidade, para de arralhar teu patrão, mas para de falar mal do teu patrão sem espiritualidade, para de arralhar teus funcionários sem colocar Deus naquela correção. Mas precisamos agora colocar Jesus em todas as áreas que nós servimos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Precisamos manter essa afinidade. Aleluia. Por isso é que quando nasceu no Espírito, que esse lugar tinha que ser cenáculo da palavra, é porque a palavra é o único meio que tem que nos fazer crescer. A gente ora, mas temos que orar com base na palavra. A gente jejua, mas temos que jejuar de acordo com a palavra. A gente canta, mas temos que cantar de acordo com a palavra. Nós podemos fazer tudo na igreja, mas tudo tem que estar com base o quê? Não pode fazer nada sem a palavra. Não pode fazer nada sem a base da palavra. Eu sei que é difícil certas coisas, mas é possível enfrentar mudanças. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é: muda. A mensagem que Deus está mandando deixar aqui é: muda. Deixa eu repetir aqui, porque o Espírito Santo está mandando falar: muda. Muda de direção. Se você tiver sair para essa direção, a partir de agora, muda a direção. Muda para o arrependimento. Vem para o arrependimento. Eu te convido a vir para o arrependimento. Vem para o arrependimento. Se a tua vida é sem arrependimento, vem para o arrependimento. Se a tua vida é duro demais, sem mudança, vem para a mudança. Porque Deus
prosperidade tem que encontrar uma mudança. Se ela não encontrar mudança, você não vai saber lidar com a prosperidade. Você vai ser próspero, mas é um próspero com muitas lacunas. É um próspero com muitas dificuldades. Você vai ser um próspero tipo Davi. Davi lutou tanto, subiu no trono, e quando subiu no trono, cometeu um dos maiores pecados que qualquer rei cometeria. Ele era próspero no trono, mas não conseguiu usufruir da sua grande prosperidade. Deus está a abrir aqui portas para muita gente, mas tem que encontrar mudanças na tua vida. Deus está aqui a abrir portas